do impacto do tratamento com vitamina D e da concentração de fator neurotrófico derivado do cérebro nos parâmetros espaço-temporais e na atividade cortical durante a marcha em pessoas com esclerose múltipla. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do professor Emerson Sebastião, que é o coorientador do mestrado do Felipe, que acordou bem cedo para participar da banca. Também gostaria de agradecer os membros da banca já de forma antecipada, a professora Ana de Davi, da Universidade de Brasília. Obrigado, Ana, por participar mais uma vez da banca do Felipe, né, estava na qualificação. E também agradeço o professor Fábio Lira, que é do nosso programa, que também estava na qualificação do Felipe. Obrigado, Fábio, por participar da banca. Dando continuidade, então o Felipe vai ter em torno de 30 a 40 minutos para apresentar o trabalho dele, né, a dissertação dele, e após isso, cada membro da banca terá em torno de 1 hora para arguir o candidato. Tá? Tudo bem, Felipe? Tranquilo? Tudo tranquilo. Então, tá bom. Pode ficar à vontade, a hora que você quiser, tá bom? Ok. Eu vou colocar para apresentar aqui a tela. Só me dá um ok se vocês estão vendo a apresentação, por favor. Sim, pode ficar à vontade. Ok. Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer à banca examinadora por estar aqui hoje para avaliar minha dissertação de mestrado, a professora Ana e o professor Fábio. Muito obrigado. E também gostaria de agradecer antecipadamente o meu orientador, professor Fábio, e também o meu co-orientador, professor Emerson, por todo o suporte durante esse trajeto do mestrado. O meu mestrado ele é intitulado Impacto do tratamento com vitamina D e da concentração do fator neurotrófico derivado do cérebro nos parâmetros espaço-temporais e na atividade cortical durante a marcha em pessoas com esclerose múltipla. Aqui está um roteiro da minha apresentação. Então, primeiramente, eu abordarei a introdução geral, justificativa e objetivos da dissertação, seguidos pelo estudo 1, que abordará o impacto de um obstáculo no andar na atividade cortical em pessoas com esclerose múltipla, o estudo 2, que abordará o impacto da concentração de BDNF nos parâmetros espaço-temporais e também na atividade cortical em pessoas com esclerose múltipla, e o estudo 3, que abordará o impacto do tratamento com vitamina D nos parâmetros espaço-temporais e da atividade cortical em pessoas com esclerose múltipla, finalizando com as considerações finais da dissertação. A esclerose múltipla ela é uma doença desmelinizante, progressiva e inflamatória, que afeta a bainha de mielina dos neurônios localizados no sistema nervoso central, afetando qualquer região do sistema nervoso central. Dessa forma, inúmeros sinais e sintomas podem aparecer, incluindo déficits no andar, que são caracterizados por um aumento do tempo e porcentagem de duplo suporte, uma menor velocidade e comprimento do passo, assim como uma maior largura do passo. Esses déficits no andar são encontrados desde os estágios leves da doença e essas pessoas realizam uma estratégia menos segura do andar, o que provoca um aumento no número de quedas. O andar à medida que a incapacidade dessa população aumenta de acordo com a escala de incapacidade, nós temos um pior comportamento do andar. Muito por causa do número de lesões desmelinizantes que aumentam de acordo com a escala, e também por uma acentuada atrofia cerebral. Ambos os fatores, a desmelinização dos neurônios pelas lesões e também a acentuada atrofia cerebral, irá ocasionar uma perda ou
temporária na comunicação entre níveis subcorticais e níveis corticais, o que irá exigir uma maior ativação do córtex para realizar a tarefa. Estudos anteriores já mostraram que pessoas com esclerose múltipla, quando elas realizam um andar sem tarefa concomitante e também uma tarefa do andar enquanto falam, essas pessoas com esclerose elas precisam ativar mais a região do córtex pré-frontal. Entretanto, ainda não é conhecido como que é o comportamento do andar dessas pessoas durante uma tarefa mais complexa, como a ultrapassagem de um obstáculo, e também nem como é a atividade cortical durante essa tarefa. Ainda, uma forma de talvez melhorar os parâmetros do andar dessas pessoas e também da atividade cortical é através da vitamina D. A esclerose múltipla ela é ocasionada por dois fatores, sendo o primeiro o fator genético e também os fatores ambientais, que incluem déficits na vitamina D, alcoolismo, infecções virais e também estresse, sendo os déficits, as deficiências na concentração de vitamina D um importante fator desencadeador da esclerose múltipla, que é originada nas células dendríticas, onde essas células dendríticas vão cruzar a barreira hematoencefálica e vão causar a diferenciação das células T de memória, que irá produzir interleucinas pró-inflamatórias, que irá causar desmelinização dos neurônios no sistema nervoso central. Como uma das funções da vitamina D é o fator imunomodulador, ela pode atuar nessas células T de memória, ocasionando uma diminuição em fatores pró-inflamatórios, como a interleucina 2 e a interleucina 17, e aumentar fatores anti-inflamatórios, como a IL-4 e a IL-10. Estudos anteriores mostraram que a suplementação de vitamina D associada a terapias modificadoras da doença provoca uma diminuição da progressão da doença, assim como causa uma remelinização dos neurônios, o que poderia melhorar o desempenho no andar dessa população. Uma forma de avaliarmos se uma terapia ou a doença está progredindo é através dos biomarcadores, e entre eles há o fator neurotrófico derivado do cérebro, ou o BDNF. O BDNF ele é uma importante proteína que atua na reparação, manutenção e desenvolvimento do sistema nervoso central, além de ocasionar um aumento do número de oligodendrócitos. Estudos anteriores mostraram que pessoas com esclerose múltipla possuem uma menor concentração dessa proteína quando comparado aos seus pares saudáveis. Da mesma maneira, em pessoas com esclerose múltipla, quando há uma menor concentração do BDNF, é esperado que haja um maior número de lesões no sistema nervoso central. Da mesma maneira que uma maior concentração de BDNF, é esperado menor número de lesões nessa população. Assim como o BDNF, a escala expandida de incapacidade funcional também é correlacionada com o número de lesões encontrado no sistema nervoso central. Da mesma maneira, nós esperamos que um pior comportamento do andar seja encontrado em níveis mais avançados da doença. Com isso, pode ser que o BDNF seja correlacionado com o comportamento do andar nessa população. O objetivo da presente dissertação de mestrado foi investigar o impacto de um obstáculo, da concentração de BDNF e do tratamento com vitamina D na atividade cortical e nos parâmetros espaço-temporais do andar em pessoas com esclerose múltipla. Para isso, 3 estudos foram desenvolvidos. O primeiro estudo, intitulado Características da atividade cortical e dos parâmetros do andar em pessoas com esclerose múltipla durante o andar livre e com ultrapassagem de obstáculo. Esse estudo está submetido na revista Gait and Posture. Ultrapassar um obstáculo é uma tarefa complexa que demanda maior equilíbrio, maior processamento cognitivo e maior atividade cortical quando comparados a uma tarefa sem ultrapassagem de obstáculo. Ainda, essa tarefa de ultrapassar um obstáculo é uma tarefa cotidiana, principalmente quando nós estamos andando na rua,
e com uma melhor validade ecológica para avaliar o andar. Com isso, é esperado que durante essa tarefa mais complexa do andar, fosse encontrado maiores déficits do andar na população com esclerose múltipla, além de uma maior atividade cortical. Com isso, o objetivo do estudo foi investigar a atividade cortical e a marcha durante o andar sem e contra a passagem de obstáculo em pessoas com esclerose múltipla. Para responder o questionamento do nosso estudo, 15 pessoas com esclerose múltipla com a forma remitente e recorrente da doença e 15 pessoas neurologicamente sadias foram recrutadas. Para ambos os grupos, as pessoas não poderiam apresentar declínio cognitivo ou não apresentar outra doença neurológica, exceto pela esclerose múltipla, ou doença cardíaca ou ortopédica. Para as pessoas com esclerose múltipla, uma pontuação até 4,5 na escala de incapacidade foi colocada, então as pessoas deveriam apresentar menor ou igual a 4,5 na escala, não apresentar exacerbação de sintomas nos últimos 3 meses ou realizar o uso de fanpridina. Por fim, a escala internacional de medo de quedas foi obtida de ambos os grupos. Para a aquisição dos dados cinemáticos, 10 câmeras da Vicon foram utilizadas, com uma frequência de coleta em 200 Hz, sendo realizada um total de 20 tentativas do andar, sendo 10 tentativas sem ultrapassagem de obstáculo e 10 tentativas do andar com ultrapassagem de obstáculo. As tentativas foram randomizadas com um software específico. As variáveis de comprimento, largura, duração e velocidade do passo foram calculadas, assim como a porcentagem duplo suporte para ambas as condições do andar. Para a condição com ultrapassagem de obstáculo, a análise foi feita em 2 períodos, fase de aproximação e fase de ultrapassagem do obstáculo. O obstáculo teve as dimensões de 15 centímetros de altura e 60 centímetros de comprimento. Para a fase de ultrapassagem de obstáculo, além das variáveis ditas anteriormente, calculadas para ambos os passos de ultrapassagem e de suporte, as distâncias horizontal antes e após a ultrapassagem e a distância vertical, que seria o momento em que o pé estava sobre o obstáculo, foram calculadas. Para a aquisição da atividade cortical, um eletroencefalograma foi utilizado com uma frequência de coleta em 1024 Hz, com uma touca com 64 eletrodos, respeitando as normas do Sistema Internacional de Posicionamento de Eletrodos, e uma tentativa de baseline 60 segundos foi realizada, sendo mensurada 4 regiões corticais: a região frontal, a região motora, a região parietal e, por fim, a região occipital. E o Power Spectral Density foi realizado nas frequências delta, teta, alfa, beta e gama. A nova two-way foi realizada para os parâmetros do andar, sendo comparado grupo e condição do andar. Para a condição com obstáculo, nesse momento, foi utilizada a fase de aproximação. Uma manova de 2 vias também foi utilizada para comparação de grupo e condição do andar. E para a fase de ultrapassagem, uma manova de 1 via foi utilizada para a comparação entre os grupos. Os grupos foram similares para a idade, altura e peso corporal, assim como para a cognição, sendo apenas que as pessoas com esclerose múltipla apresentaram maior medo de quedas quando comparados ao grupo controle. Em relação às variáveis espaço-temporais do andar, as pessoas com esclerose múltipla apresentaram menor comprimento e velocidade do passo em ambas as condições do andar, então no andar livre, o andar sem ultrapassagem e contrapassagem, além de o grupo esclerose foi o único grupo que diminuiu tanto o comprimento quanto a velocidade do passo da condição sem obstáculo para a condição com obstáculo. Em relação à fase de ultrapassagem do obstáculo, o grupo esclerose apresentou menor comprimento e velocidade do passo para os passos de ultrapassagem e de suporte, além de apresentar maior duração do passo e de largura do passo
para os membros de ultrapassagem e suporte também. E, por fim, para o membro de suporte, as pessoas com esclerose apresentaram maior porcentagem em duplo suporte nesse momento. Em relação às distâncias horizontais, o grupo esclerose apresentou menor distância horizontal antes da ultrapassagem para o membro de ultrapassagem e menor distância para o obstáculo também após a ultrapassagem para os membros de ultrapassagem e de suporte. Em relação à atividade cortical, foi encontrado um efeito principal para grupo, onde o grupo esclerose apresentou maior potência nas frequências alfa, beta e gama. A interação entre os fatores mostrou que o grupo esclerose apresentou maior potência em alfa, em ambas as condições do andar, assim como maior potência em beta, também para ambas as condições do andar, aumentando a potência do baseline para ambas as condições do andar e da condição sem obstáculo para a condição com obstáculo. E para a frequência gama, os mesmos resultados da frequência beta foram encontrados, onde o grupo esclerose apresentou maior potência quando comparado ao grupo controle nas condições sem ultrapassagem e com ultrapassagem. Para o córtex motor, houve um efeito principal para o grupo esclerose apresentou maior potência nas frequências alfa, beta e gama. E, por fim, a região parietal, a interação entre os fatores mostrou que o grupo esclerose apresentou maior potência em teta, em alfa, em beta e em gama, em ambas as condições do andar, quando comparados ao grupo controle. A esclerose múltipla ela é uma doença que pode afetar qualquer região do sistema nervoso central, podendo afetar regiões responsáveis pela automaticidade do andar e além de poder afetar o sistema piramidal, o que vai exigir um mecanismo compensatório do córtex, aumentando a atividade cortical. A partir disso, duas teorias surgem. A primeira é a teoria compensatória, onde as pessoas necessitam aumentar a atividade do córtex, o número de regiões ativadas durante uma tarefa para realizar o mesmo desempenho na tarefa. E a outra teoria é a teoria da ineficiência neural, onde a mesma região é ativada, porém com uma intensidade maior. Em relação aos déficits do andar, os nossos resultados confirmaram estudos prévios em relação ao andar livre. Além disso, a novidade do nosso estudo está em relação à ultrapassagem de obstáculo, onde foi encontrado menor comprimento e velocidade do passo na condição com obstáculo para pessoas com esclerose múltipla, o que nos diz que elas precisam de maior tempo, uma necessidade maior para realizar o planejamento da tarefa, além de posicionar ambos os pés mais próximo ao obstáculo no momento de ultrapassagem, o que aumenta as chances de queda, além de aumentar a largura do passo no momento de ultrapassagem, o que sugere que eles buscam por uma maior estabilidade durante esse momento de ultrapassagem. Em conclusão, podemos falar que o andar é uma tarefa desafiadora para pessoas com esclerose múltipla, o que requer uma maior atividade cortical. Isso também é visto e evidenciado quando elas necessitam ultrapassar um obstáculo, onde nós encontramos um menor comprimento e velocidade do passo, além de uma maior atividade cortical nessa tarefa e também quando comparados ao grupo controle. Esses resultados somados sugerem que as pessoas com esclerose múltipla necessitam de um mecanismo compensatório para realizar a tarefa e que evidencia a perda da automaticidade do andar nessa população. O estudo 2 é intitulado BDNF associado com parâmetros de mobilidade e de atividade cortical em pessoas com esclerose múltipla. Os biomarcadores são excelentes estratégias para diagnosticar e avaliar a progressão de uma doença, por exemplo. Entre os biomarcadores da esclerose múltipla, temos o BDNF, que tem como função neurogênese e neuroplasticidade, além de aumentar a produção de oligodendrócitos, causar diferenciação de neurônios e também é associado com a cognição, específico para aprendizagem e memória. Entretanto, a mensuração do BDNF é cara
e que necessita de equipamentos específicos. E dada as características do BDNF, provavelmente uma maior concentração de BDNF poderia estar atenuando os déficits da marcha, assim como os mecanismos compensatórios da atividade cortical. Além disso, dado que o BDNF, o andar, a atividade cortical e também o teste de mobilidade funcional, o TUG, terem alguma participação da cognição, da desmelinização dos neurônios e também com a escala de incapacidade, é plausível argumentar que o andar, a atividade cortical e o TUG poderiam estar correlacionados com o BDNF. O objetivo do estudo foi investigar a correlação do BDNF com o TUG, os parâmetros espaço-temporais do andar e também da atividade cortical e das avaliações clínicas em pessoas com esclerose múltipla. Para isso foram recrutados 20 sujeitos com esclerose múltipla e 18 sujeitos sem a doença, onde eles precisavam vir ao laboratório em jejum de 12 horas para fazer uma coleta do sangue para mensuração do BDNF e seguindo o fluxograma foi realizado essas avaliações com sujeitos, chegando até as avaliações do andar. Os mesmos critérios de inclusão e exclusão do estudo 1 foram realizados, sendo mensurada a escala internacional do meio de quedas, o nível de atividade física dessas pessoas, além da velocidade de processamento de informação, o sintoma de fadiga através da escala de severidade de fadiga e também foi realizado um mini-exame do estado mental. As mesmas variáveis espaço-temporais do estudo 1 foram empregadas, sendo utilizado apenas o andar livre nesse estudo, as mesmas áreas corticais foram mensuradas e as frequências θ, alfa e beta da atividade cortical. O BDNF foi mensurado através da técnica de ensaio de imunoabsorção enzimática, ou ELISA, e as análises seguiram as recomendações da empresa fabricante dos kits. Testes T de amostra independentes compararam os grupos em relação à concentração sérica de BDNF, e o teste de Mann-Whitney comparou as escalas clínicas em relação aos grupos. Por fim, correlações paramétricas de Pearson e de Spearman foram correlações paramétricas de Pearson e não paramétricas de Spearman foram realizadas entre a concentração de BDNF, as avaliações clínicas, o andar e a atividade cortical. E, por fim, a análise da curva ROC foi utilizada nas variáveis empregadas no presente estudo. Os grupos foram similares para altura, massa corporal e idade, sendo que o grupo com esclerose múltipla necessitou de maior tempo para realizar a tarefa do TUG, além do grupo esclerose apresentar maior medo de quedas, menor velocidade de processamento de informação, maior sintoma de fadiga e também de realizar menos atividade física do que o grupo controle. Em relação à concentração sérica de BDNF, o grupo esclerose apresentou menor concentração quando comparado ao grupo controle, e quando vimos a correlação, o BDNF foi correlacionado, teve uma correlação moderada com os níveis de incapacidade, assim como a escala de queda, de medo de queda, e também foi moderadamente correlacionado com o questionário de velocidade de processamento de informação. Para as variáveis motoras, o grupo esclerose a concentração sérica de BDNF do grupo esclerose foi moderadamente correlacionado com o TUG, com o comprimento do passo e também com a velocidade do passo. E para o córtex motor, e para a atividade cortical, em relação ao córtex motor, nós encontramos uma correlação forte entre a concentração sérica de BDNF e a frequência θ, e uma correlação moderada para a frequência beta em pessoas com esclerose múltipla. Em relação ao grupo controle, não encontramos correlação para as variáveis clínicas do andar e também da atividade cortical. Em relação à análise da curva ROC, para os parâmetros clínicos, somente o mini-exame do estado mental não foi um bom classificador da esclerose múltipla. Para os parâmetros do andar,
As variáveis de comprimento, duração e velocidade do passo foram boas classificadoras da esclerose múltipla. Para a atividade cortical, nas regiões frontal e motora, as frequências alfa e beta foram consideradas boas classificadoras. Para a região parietal, as bandas teta e alfa, e para a região occipital, somente a banda beta. No nosso estudo, nós encontramos que o BDNF ele foi correlacionado com as escalas de incapacidade, além de ser correlacionado com o questionário de velocidade de processamento de informação e também do medo de quedas em pessoas com esclerose múltipla. Em relação aos parâmetros motores, o BDNF foi correlacionado com o TUG e com o comprimento e a velocidade do passo, e para a atividade cortical, o BDNF foi correlacionado com as bandas teta e beta da região motora. Na nossa discussão, eu irei focar nas variáveis motoras do TUG, do comprimento e velocidade do passo, e também da atividade cortical das bandas teta e beta motora. O TUG ele é um teste validado de mobilidade funcional para as pessoas com esclerose múltipla, além de ser correlacionado com o neurofilamento de cadeia leve, um importante biomarcador de dano axonal em pessoas com esclerose múltipla, além de ele poder estimar a atrofia cerebral em pessoas com esclerose múltipla. Da mesma maneira, o comprimento e a velocidade do passo, essas duas variáveis, elas podem discriminar diferentes níveis de incapacidade nessa população. Além disso, ambas as formas de mensuração do TUG e dessas variáveis do andar, elas são de fáceis mensuração e também são baratas para serem realizadas, sendo assim bons biomarcadores da esclerose múltipla. Em relação à atividade cortical, danos no trato piramidal, no sistema nervoso central, requer do córtex um mecanismo compensatório. Ainda, esses déficits no trato piramidal é considerado um componente negativo chave para o andar, além de ser fortemente associado com o TUG. Estudos prévios já mostraram que quanto maior concentração de BDNF, menor o número de lesões. E isso poderia ser encontrado também em relação ao trato piramidal, onde provavelmente uma maior concentração de BDNF iria estar diminuindo essas lesões no trato piramidal e atenuando esse mecanismo compensatório do córtex, o que foi encontrado no nosso estudo em relação à correlação entre o BDNF e as bandas teta e beta motora. Em conclusão, o BDNF ele foi correlacionado com variáveis clínicas do andar e também da atividade cortical, o que pode ajudar os profissionais da saúde a identificar rapidamente a progressão da doença, sem necessitar de equipamentos ou algo mais robusto para identificar a progressão da doença. Entretanto, nós colocamos uma ressalva que, como ainda é o primeiro estudo, essas avaliações devem estar sendo feitas juntamente com, por exemplo, a escala expandida de incapacidade funcional. O estudo 3 é intitulado "A vitamina D poderia melhorar os parâmetros do andar, da marcha e da atividade cortical em pessoas com esclerose múltipla?", um estudo transversal. Esse estudo ele está submetido na Multiple Sclerosis and Related Disorders e está em revisão pelos revisores. A vitamina D, principalmente altas concentrações, e também relacionado ao seu receptor, o receptor de vitamina D, ou VDR, ela é possível, quando se liga ao VDR no sistema nervoso central, aumentar a produção de oligodendrócitos, o que irá ocasionar uma diminuição da atrofia cerebral. Além disso, quando a vitamina D se liga ao VDR no músculo esquelético, essa ligação pode aumentar a síntese proteica, o que vai fazer melhorar a função muscular dessas pessoas. Além disso, a vitamina D ela é associada com o EDSS, que é a escala de incapacidade, além de atuar na melhora da transmissão neural e diminuir o número de surtos em pessoas com esclerose múltipla. Com isso, provavelmente altas concentrações de vitamina D
estariam associados a melhores parâmetros do andar, tanto motor quanto neural. O objetivo desse estudo foi correlacionar a concentração de vitamina D das características do andar e das variáveis clínicas em pessoas com esclerose múltipla, e também comparar os parâmetros do andar e da atividade cortical entre pessoas com suplementação de vitamina D e pessoas sem suplementação de vitamina D. Os mesmos critérios de inclusão, exclusão e avaliações clínicas do estudo 2 foram realizadas, sendo recrutadas nesse estudo 20 pessoas com esclerose múltipla, dividida em 2 grupos, sem e com suplementação de vitamina D. Além disso, 18 pessoas neurologicamente sadias foram recrutadas. As mesmas avaliações do andar, da atividade cortical, assim como os parâmetros empregados no estudo, foram similares ao estudo 2. Para a mensuração da vitamina D, 4 ml de sangue foram coletados e a análise foi feita pela técnica de imunoensaio quimioluminescente. Para análise estatística, o teste de Kruskal-Wallis comparou as variáveis clínicas entre os grupos e correlações de Pearson foram feitas para a vitamina D, parâmetros do andar e da atividade cortical. Por fim, uma ANOVA de uma via para os parâmetros do andar e uma MANOVA para a atividade cortical foi utilizado para a comparação entre os grupos. Os grupos foram similares em estatura e massa corporal. Em relação ao TUG, ambos os grupos de esclerose apresentaram maior tempo para a realização do TUG, quando comparado ao grupo controle. E a concentração de vitamina D foi similar para o grupo que não suplementava e o grupo controle, sendo que o grupo que suplementava apresentou maior concentração quando comparado com os outros 2 grupos. Em relação à correlação, somente a vitamina D foi correlacionada moderadamente com o tempo de diagnóstico da esclerose múltipla. Os grupos de esclerose foram diferentes para o tempo de duração da doença, e em relação às variáveis clínicas de velocidade de processamento de informação, de sintoma de fadiga e do medo de quedas, o grupo que não suplementava apresentou pior desempenho em ambos as mensurações clínicas. Para as variáveis de espaço temporais do andar, o grupo que não suplementava a vitamina D apresentou menor comprimento e menor velocidade do passo quando comparado ao grupo controle. Para as variáveis de atividade cortical, o grupo que não suplementava a vitamina D na região frontal apresentou maior potência em θ, quando comparado ao grupo controle, e o grupo que suplementava a vitamina D na região frontal apresentou maior potência em alfa e em beta, quando comparado ao grupo controle. Na região motora, o grupo que não suplementava a vitamina D apresentou maior potência em θ e em beta, comparados ao grupo controle. Na região parietal, ambos os grupos apresentaram maior potência do que o grupo controle, na frequência θ. E, por fim, o grupo que não suplementava apresentou maior potência em alfa, na região parietal, comparado ao grupo controle, e maior potência em θ, em alfa, quando comparado ao grupo controle, para a região occipital. A concentração de vitamina D não foi correlacionada com nenhum dos parâmetros empregados nesse estudo, apenas com o tempo de diagnóstico nas pessoas com esclerose múltipla. Entretanto, devemos ter cautela sobre a vitamina D não ter efeito positivo sobre essas variáveis, dado aos nossos resultados de comparação entre os grupos. Apesar de ambos os grupos de esclerose não apresentarem diferença para as avaliações clínicas do parâmetro do andar e também da atividade cortical, o grupo que não suplementava apresentou pior desempenho nas avaliações clínicas do parâmetro do andar e também maior atividade cortical nas 4 regiões mensuradas no estudo, sendo que o grupo que suplementava a vitamina D apresentou desempenho similar nas avaliações clínicas do parâmetro do andar, quando comparado ao grupo controle, e teve apenas diferença para o grupo controle em apenas 2 regiões mensuradas da atividade cortical. Dado os inúmeros benefícios da vitamina D aqui apresentados, é possível que o grupo que suplementava a vitamina D tenha o comportamento do andar preservado.
Além disso, as pessoas que não suplementavam, elas precisaram de maior recurso cortical de outras regiões corticais, sendo as 4 mensuradas nesse estudo, para manter o mesmo desempenho no andar quando comparado ao grupo que suplementava vitamina D. Em conclusão desse estudo, é possível sugerir que a vitamina D não teve correlação com os parâmetros do andar da atividade cortical em pessoas com esclerose múltipla. Entretanto, dados as comparações entre os grupos feitas no estudo, é possível sugerir um benefício da vitamina D para o comportamento do andar e também da atividade cortical. Entretanto, nós deixamos uma ressalva que os estudos devem investigar, a partir de agora, o efeito da vitamina D nesses parâmetros ao longo do tempo. As considerações finais dessa dissertação é de que o andar ultrapassando um obstáculo é uma tarefa arriscada e que requer maior atividade do córtex em pessoas com esclerose múltipla, e uma forma de melhorar, talvez, os parâmetros do andar dessa população é através da vitamina D, que ela pode ser uma terapia aliada na melhora do andar dessa população. E para avaliarmos se essa terapia está fazendo efeito ou se a doença está progredindo, nós podemos usar os biomarcadores baratos e bons que encontramos no nosso estudo, que seria, no caso, o TUG, e também comprimento e velocidade do passo. E também, aqui a atividade cortical é um pouco mais, ela é um pouquinho mais cara para ser realizada, mas também ela é considerada um bom biomarcador pelos nossos resultados. Gostaria de agradecer as agências financiadoras, a FAPESP e a CAPES, pelo financiamento da presente dissertação. E também gostaria de agradecer a todos os integrantes do MovieLab pelo apoio durante todo o processo de mestrado, e principalmente a minha equipe de coleta, o Luiz, a Júlia Pilon, a Marina, o Vinícius, a Júlia Faustini e também a Vanessa, que me auxiliaram durante todo esse processo. Muito obrigado. Então, para não deixar você mais ansioso, já vou para a parte que você quer saber. Eu não vou ler a ata, mas a banca se reuniu e considerou você aprovado no mestrado, né? Então, parabéns. A banca sugeriu que você faça as correções, inclua as sugestões indicadas, mas que não há necessidade de nenhum membro da banca corrigir depois, né? Eu digo membro externo, sem considerar seu orientador e seu co-orientador. Então, depois que você fizer as correções, eu e o Deco vamos corrigir os pontos que você incluiu, tá bom? Então, parabéns.